Sonic 3 e Knuckles, publicado em 17 de outubro de 1994 para o Sega Mega Drive. Entre os jogos lançados para o console, ele é um dos meus favoritos, e por isso, decidi começar por ele. Gosto muito dele, pois ele foi uma grande evolução de seus jogos antecessores, trazendo novas mecânicas e a evolução dos gráficos. Clicando em Start, tem algo novo na franquia, um sistema de save slot. Nos jogos antigos, não possuía o sistema de slot. Você clicava em Start e jogava e foda-se. E caso perdesse suas vidas, recomeçaria tudo. Mas nesse jogo, eles fizeram diferente, colocando vários saves para você poder jogar com os outros personagens, que são Sonic e Tails, Sonic, Knuckles e o Tails. Eles possuem habilidades exclusivas em suas gameplays. O Sonic cria um escudo que aumenta seu range, o Tails, o mais roubado, consegue voar por um certo tempo, e o Knuckles consegue planar e dar dano durante o golpe. E caso você use ele perto de uma parede, você consegue escalar ele. Com uma animação até que bem bonitinha. Então, ao selecionar um deles, você é spawnado na Angel Island. Mas caso você jogue com Sonic e Tails, ou só o Sonic, toca uma cutscene, basicamente dizendo que essa é a jogatina canônica. Então ao longo desse vídeo eu vou só jogar com ela. Começa com Sonic e Tails voando num tornado. O Sonic pula. Só que ele esquece que não sabe nadar e acaba morrendo. Brincadeiras à parte, ele acaba virando um Super Sonic. Enquanto ele chegava na Angel Island, Knuckles o surpreende dando um soco nele, fazendo com que ele se destransforme e dropando as esmeraldas do caos. Então Knuckles rouba elas e foge. Essa cutscene pra mim não faz sentido. O Super Sonic é forte pra caramba e foi derrotado com um soco. Knuckles é forte pra caralho. Tirando isso, o motivo do Sonic estar na Angel Island é para verificar o paradeiro do Dr. Robotnik e parar com seus planos malignos. Mas já que aconteceu este imprevisto, ele tem um novo objetivo: localizar as esmeraldas do caos. E então, a aventura começa. Cara, a gameplay dos jogos antigos de Sonic não decepcionam. É muito bom jogar com Sonic ou os outros personagens e sair correndo a 1000 por cenários lindos e cheios de segredos. E por falar em segredos, eu acho uma parede que eu consigo quebrá-la. E lá dentro havia um portal em formato de anel gigante. Ambos Sonic e Tails entram no portal e são teleportados para um local novo, uma Special Stage. Em todos os jogos existe uma Special Stage. E sim, eu tô lembrando da Special Stage do Sonic 2 de Mega Drive. Aqui você tem que coletar as bolas azuis e evitar as vermelhas. Caso contrário, perderá a fase. Quando você faz uma volta completa em torno das bolas azuis, elas se transformarão em anéis, e as que estiverem dentro também virarão. Após algumas tentativas, eu consigo passar da fase e... Makani, você tá usando emu? Não grita. Bom, voltando, eu consigo pegar a esmeralda do caos. Saio do portal e avanço na minha jornada. Indo um pouco mais pra frente, eu encontro um laguinho. E dentro dele havia uma televisão. Eu acho que é uma boa hora para falar sobre os power-ups. Nos jogos do Sonic, existem essas TVs, que podem possuir diversas coisas, como vidas ou anéis. Mas também tem power-ups, sendo os mais comuns de velocidade, imortalidade e um escudo, que são temporários, menos o escudo, que some quando você toma um golpe. Nesse jogo, não existe o escudo normal, mas existem suas variações, que possuem habilidades únicas, e que são Aqua Shield. Lhe permite respirar debaixo da água sem precisar das bolhas para sobreviver. E se o Sonic estiver usando, você pode usar o Bound Jump, fazendo com que você quique no chão. Flame Shield te faz imune contra o fogo e pode usar um rasante de fogo que ajuda na destruição de cenários.
Thunder Shield. Cria um escudo elétrico que te faz dar um double jump e atrai anéis pra você. Detalhe: os escudos, além de te dar esses power-ups, também faz com que você não tome dano para projéteis. Mas você os perde quando você entra na água, tirando o escudo de água, é claro, ou quando algum inimigo te toca. Continuando o trajeto, surge um dos robôs do Eggman, então ele vai e bota fogo em todo lugar, mudando todo o cenário do jogo para um aspecto queimado. Acha outro anel, passo de fase e pega a esmeralda. Saiu do portal e toma o máximo de cuidado com os inimigos. Chego no mini-boss e ela é bem tranquila. Com Tails ajudando facilita muito. Ganho e aparece uma placa que dá pra ficar ganhando pontos quando você quica nele. Lá ele! Na fase 2 não tem muito o que comentar. Pego das esmeraldas. E como essas Special Stages são difíceis, mas é muito melhor do que comprar elas na lojinha, sem desafio nenhum. Não é Sonic Generations. Enquanto eu corria, um avião gigante aparece e fica jogando bombas em mim. E o Eggman finalmente aparece para nos enfrentar. É simples, desvia dos fogos e ataca quando ele mostrar a cara. E todo fim de luta de chefe tem essas cápsulas que ao clicar são soltos os animais que estavam presos dentro dela. Logo após isso, o Knuckles aparece e destrói toda a ponte, fazendo com que a gente caia no vazio e esquecimento. Mentira. A gente cai em Hydro City Zone, e que por mais que seja uma fase de água, era pra ser chata demais. Só que não é tão chata assim. Tem bastante obstáculos e tem partes que você fica fora da água, o que faz com que você não enjoe muito. Mas como ponto negativo, tem sempre um bicho chato. Puta que pariu, que bicho chato demais! E no meio das fases tem essas bolhas de ar, e que quando você pega você não morre afogado. O mini boss dessa fase eu não entendi muito bem, mas ele fica zanzando de um lado pro outro, e depois ativa um pilar que puxa você pra ele. Mas graças ao Tails eu consigo derrotar o boss. Receba, caralho! A fase 2 foi um pouco mais longa. No começo uma parede vai se fechando, e você tem que dar uma de Indiana Jones e fugir dela. O que é um fator adicional bem legal pra gameplay. Aqui também tem rampas enormes, e que é super maneiro. Aqui eu consigo pegar outra esmeralda, bem de boa. E chegando no fim da fase, adivinha quem aparece pra fuder com a nossa vida? Exato, o Knuckles! Que pressiona novamente outro botão, fazendo com que a gente caia de novo. A única opção agora é avançar. Então surge o Robotnik de novo. E ele tem uma luta com uma mecânica bem legal, onde ele atira essas bombas e você tem que pular no momento certo para pegar o impulso e acertar ele. Ou quando ele tenta puxar a gente, que quando a água tá caindo, tu pode usar de apoio para atacar. Só que assim, o timer bateu 10 minutos. E quando atinge 10 minutos, você morre. E isso vai acontecer várias e várias vezes. Mas a luta é tranquila. Solta os animais e sou impulsionado pra cima, caindo em Marble Garden. E sobre esse lugar, ele é bem bonito. Esse aspecto mais antigo caiu bem. Cheio de pilares, coisas pra quebrar, rampas e obstáculos ficaram demais. Mas sobre a gameplay, é bem de boa. Os desafios passados são normais e sem muitas dificuldades. Dito isso, eu entro em outra Special Stage. Difícil pra caralho e que passo bons minutos nela. Que legal! Só que eu consigo pegar a penúltima esmeralda. Desvio de espinhos, cenários caindo, robôs... E nessas horas, o Thunder Shield ajuda demais, porque eu tava tomando muito hit. E ele me ajuda a recuperar alguns anéis e me fazer entrar na última Special Stage.
Ela é mais tranquila do que as últimas, o que dá uma sensação de alívio. Mas não significa que eu não morri às vezes. Então, pegando a última bola azul, eu tenho posse da última esmeralda. E com todas as 7 reunidas, eu posso me transformar no Super Sonic. E que cara, sem palavras. Que transformação linda. Seus sprites são magníficos. As animações são épicas. Olha ele na borda, cheio de confiança. Isso quer ser o fodão dos jogos. Seus poderes são simples. Você fica rápido pra caralho e fica imortal, não tomando dano de inimigos comuns e nem de chefes. Apenas você morre quando é esmagado ou cai de um penhasco sem fundo. Eu queria usar ele em um momento muito épico ou em partes de extrema urgência. Dito isso, eu mal usei ela. Bom, fazer o quê? Minha crítica a essa forma é que perde um pouco da graça e da emoção da gameplay. Porque é só você se transformar e andar pra frente. Acabou a fase. E para você se transformar, você precisa de 50 anéis, que os mesmos vão se esgotando conforme o tempo vai passando. O mini boss é muito foda-se. É só desviar das pedras e atacar no momento certo. Acabou. No ato 2, avançando, o Eggman surge com uma broca, estremecendo todo lugar, mas não ataca a gente. Em resumo desse ato, vai andando, usa essas plataformas para se mover, fica frustrado com esses bichos e espera alguns cenários afundarem para avançar. No boss... O quê? Eu não falei sobre os bônus? Porra... Nesse jogo, quando você tem uma quantidade de anéis e passa por um checkpoint, você entra dentro dele e é teleportado para uma fase bônus, que varia. Em uma delas é uma enorme referência a Sonic 1 e Sonic 2, pois tem um sistema de cassino vindo de Sonic 2 e essas barreiras que somem quando você bate nela várias vezes, sendo elas baseadas nas Special Stages do Sonic 1. As outras duas eu não me importo, uma porque eu nunca consegui passar e a outra nem sabia que existia. Voltando pro boss, ele quebra totalmente o padrão de uma luta comum de chefe, porque o Eggman quebra o cenário e agora a luta é no ar. E ela é simplesmente divertida. Ela pode ser simples, mas cumpre bem seu papel. Desvia dos rasantes do Eggman e ataca no momento certo. Facilmente, uma das melhores batalhas desse jogo. Depois da batalha, a gente pousa em Carnival Zone. E ela tem todo um tema de circo, e que é bem bonita visualmente falando, cheia de detalhes que deixam o mapa mais vivo. Só que assim, eu fiquei por muito tempo nessa fase, porque ela é muito longa. Eu passei tanto tempo preso nessa parte que eu virei o Super Sonic sem querer. 2 vezes. Finalmente saindo daquele lugar, chegamos no chefe. Ele fica atacando a gente com esse bagulho de metal que dá choque, enquanto tem um Blade destruindo o chão. E seu ponto fraco é essa parte verde. Ataca ela e você vence. O ato 2, adivinhem. Eu demorei pra passar ela. Que novidade! Depois de muito tempo, a gente chega no Robotnik. E ele joga essa bola verde que puxa a gente pra ele. Uma batalha simples e nada de especial. Solta os animais e vai embora em um canhão. Depois que a gente é lançado, a gente cai em Ice Cap Zone. E já começa no estilo, com o Sonic esquiando na neve de um jeito radical. E essa cena ficou tão conhecida que foi até referenciada no filme do Sonic 2. Entregue a bússola! Você não é páreo pra mim! Eu treinei pra isso a minha vida toda! E eu não treinei pra nada, e mesmo assim eu tô aqui na sua frente. Deve ser vergonhoso. E esse ato é legalzinho. Você passa por uma caverna de gelo que tem uma mecânica intrigante. Quando você tá caindo, você cai infinitamente. E você só sai em um desses loops, por exemplo, quando você pisa nesse bloco de gelo.
E também tem esses objetos que você precisa de velocidade para avançar. Saindo da caverna, um dos mini-bosses aparece. Um robô que atrai pedras de gelo para si mesmo e usa elas como escudo e parte para cima da gente. Para dar hit, tem que atacá-lo onde não tem gelo. No ato 2, a maior parte da fase se passa fora das cavernas. E como adição na fase, tem esses trampolins, que quando você pula no momento certo, te gera um impulso. E isso é bem legal por parte dos devs do jogo, onde eles quiseram inovar, nem que seja um pouco, cada fase para não ficar tão enjoativa, trazendo mecânicas únicas para cada fase, e que algumas não aparecem em outras. E em relação a este estágio, eu prefiro mais ela do que a primeira. Homem-Ovo de novo. Ele usa uma plataforma que fica congelando o Sonic quando você chega perto dela. Usa ela de apoio e dá-lhe o combo nele até explodir. Saindo do lugar por um túnel, a gente chega na base de lançamento, sendo ela uma das melhores fases do jogo, se não a melhor em questão de design, com um fundo lindo, onde há a Death Egg do Robotnik, muito detalhada e magnífica de se olhar. Sem contar esses alarmes que ao passar nelas surgem robôs para te atacar. E sua coloração muito bela, composta pelas cores roxa e amarela, provando mais uma vez que esse game sabe fazer uma ótima atmosfera. Aqui de diferente tem esses elevadores que parecem uma xícara. E após pegar um desses, o Knuckles surge tacando a porra de uma bomba, destruindo todo o edifício em que a gente tava. O mini boss é padrão, e nada de novo pra ver. Então pode ir, vai! No começo do ato 2, o que tem mais de diferente são essas rampas, e só. Mas quando chega no chefe, as coisas mudam. O Eggman vai em direção a uma máquina que atira bolas que voltam para trás. E para dar dano no Eggman, usa de apoio essa plataforma. E com a ajuda do Bubble Shield fica muito mais fácil de dar hit nele. Após a gente destruir o robô dele, a fase não acaba. Não. Você utiliza a Eggmobile dele para se locomover. Enquanto isso, no fundo, dá para ver a base dele sendo lançada para o espaço. Chegando perto de uma plataforma, o Sonic sai da cadeira de rodas voadoras do Robotnik e vai lutar contra o mesmo, em uma boss battle meio chata. Mas depois de morrer, eu consigo fazer um combo insano 100% no Eggman que tira boa parte da vida dele. E dando o último golpe, ele e sua nave explodem. E uma cutscene bem legal, você vê ao fundo ela caindo. Depois da queda, Sonic e Tails vão voando para Mushroom Hill, um lugar incrivelmente bonito. Acho que esse é meu cenário favorito desse jogo. Enquanto andava, o Knuckles sai de uma caverna, mas antes ele vai ver se não tem ninguém por perto. Então ele vê que a barra tá limpa e fecha a porta. E como um bom fofoqueiro que eu sou, eu resolvo ver o que ele estava escondendo. E lá dentro tinha um anel gigante. E diferente dos outros anéis, ele era colorido. Então eu entro e sou teleportado para um local estranho, com uma esmeralda gigante no centro. E como resposta por ter adentrado esse lugar, as esmeraldas do caos saem da gente e se transformam nas super esmeraldas, e cada uma indo para um pilar. E agora eu posso escolher qual Special Stage eu posso fazer, que eu vou chamá-las de super estágios. Eu escolho o da esquerda, e a fase começa. E eu espero que ela seja mais fácil que as outras. Após algumas tentativas, eu consigo passar. E uma das esmeraldas que estavam nesse templo bizarro tem sua cor de volta. Então cabe a nós passar por uma longa tortura para pegar as 7 super esmeraldas. Após pegá-la, nós somos teleportados de volta para Mushroom Hill. E o que tem de diferente são esses elevadores esquisitos, mas legais. E esse bagulho que quando pega impulso, tu voa muito. Novamente, esse ato é muito legal de jogar e explorar. Ele não enjoa, é bem rápido e consistente. Vasculhando, eu acho outro portal. E escolho a fase. Só uma observação, vocês já devem saber que as Special Stages são muito difíceis. Mas essa em específico é a mais difícil de todas. As outras eu fiquei uns 2 a 3 minutos tentando passar.
Essa daqui eu demorei 14 minutos tentando. E tentando muito, porque o Sonic toma energético e sai correndo a 1000. E as bolas azuis que faltavam não estavam aparecendo. Então fica impossível de jogar. Que legal! Depois que eu perdi minha sanidade, eu acabo recuperando a segunda Super Esmeralda. O mini-chefe é bem legal. O design dele é bem bonito e o mais diferenciado comparado aos outros. E ele tem esse machado que utiliza para cortar esses troncos e atirar na gente. E é só atacar ele que ele vai... Ondas cerebrais. Esquecendo o momento mago dos jogos, ataca ele antes dele fazer o movimento do machado. Caminhando, o Knuckles aparece para impedir nossa passagem. Ele ativa um ventilador com muita força, ao ponto de quase quebrar. E o que ocorreu de diferente ao longo da fase foi que eu achei outra Special Stage. E fiquei empacado nela como sempre. Mas com muita garra, força de vontade e boas sessões de psicólogo, eu passei. Chegando perto de uma antena que estava matando o lugar, eu destruo ela. E era o Eggman fazendo isso. Ele foge e voa atrás. E a luta ocorre enquanto você corre. Desvia desses espinhos e ataca quando esse fogo sumir. Diferente, mas bacana. Soltando os animais, uma nave gigante surge, então Sonic vai e pula em uma das partes da nave, se iniciando os piores atos desse jogo. Ela é chata, irritante, difícil e longa. Eu vou pular ela porque eu não quero mais chegar perto desse lugar. Só vou falar do mini boss e do chefe para não deixar tão batida essa fase. E vai por mim, vocês não perderam nada. Só foi eu ficando frustrado. O mini boss tem uma ideia legal. Você avança pela fase e já chega na cápsula. Aí você acha que vai ser só isso. E quando você pisa... era uma armadilha! Ativando assim o chefe do ato. O conceito legal para um ato merda. Já partindo para a segunda fase, ainda continua ruim. Mas não tão pior quanto a primeira. A luta com o Robotnik tem 3 partes. A primeira é ele atirando esse laser na gente e ter que desviar deles. A segunda é um cenário fechando, então você tem que correr antes que seja esmagado. Já a terceira é uma batalha com esse robô. Ganhando, a gente finalmente sai desse lugar. Ah, bueno, adiós, Master. E cai em Sandópolis. E essa fase tem todo um aspecto de deserto e Egito antigo. E em relação à dificuldade, ela é média, não sendo difícil, mas também não muito fácil. E é bem legal ficar explorando ela, e seus atos são bem longos, mas não chegando ao ponto de ficar arrastada ou chata. Tanto que eu repeti o ato para pegar as Super Esmeraldas. E achei de boa jogar de novo. E o diferencial dela é que tem essas areias movediças, e que tem algumas que dá pra escalar. Não me pergunte como. E tem como fazer essa escalada reversa, ou sei lá o nome disso. E cara, o inimigo final é... ruim. É literalmente um bicho feito de pedra, que só pula. E o sprite dele é muito feio. Era pra ele ser um guardião do templo, mas ficou bem mais ou menos. E pra vencer ele, é só empurrar ele pra fora da arena. Depois da luta, o templo se abre e eu entro, sendo esse o ato 2. Onde se você demora muito pra acender essas luzes, fantasminhas vão aparecendo na tela pra te atrapalhar. E isso é insuportável, porque você tem que desviar dos perigos da fase e desses fantasmas. Demorei tanto que o timer bateu 10 minutos de novo. Explorando, acho outra Super Esmeralda e ando em direção ao chefe, que é o Eggman usando um golem que atira raio laser. Ele acha que tá em um anime de robô gigante. Após atacar o Eggman, o seu mech é destruído e a gente libera os Tá tudo bem, Sonic?
Tentando achar uma maneira de sair desse lugar, eu pulo em direção a um buraco, pousando em Lava Reef. E esse lugar tem bastante fogo e chamas. Então se você pegar o Flame Shield vai te ajudar bastante, porque tu não vai levar dano de lava ou de fogo. De mudança de gameplay, tem esses elevadores que para funcionar, tu usa o Spin Dash para ele subir ou descer. Essas lavas caindo e bastante plataforma que te esmaga, então toma cuidado. E por fim, para acabar com a tortura, eu finalmente acho o último super estágio. Demora um pouco para passar, mas não tanto quanto a segunda, que ainda me dá pesadelos. Leave me alone! Obtendo a última bola, eu recupero a 7ª e última Super Esmeralda. E com todas reunidas, elas me concedem um poder que é a evolução do Super Sonic. O Hyper Sonic. E essa é a transformação mais forte do ouriço, onde muda poucos aspectos. Agora sua pelagem é colorida e ele tem esses brilhos ao seu redor, o que provavelmente causaria uma epilepsia em alguém só por estar perto do Hyper. Também ele ganha uma nova habilidade, um dash que ajuda bastante, mas como consequência ele te deixa cego se você ficar spamando ele. Agora vamos para algumas curiosidades sobre as transformações desse jogo. Todos os personagens possuem super formas e hiper formas, menos o Tails. Ele não possui uma hiper forma, mas sim uma super forma, que já explicarei. O Sonic, como vimos, ele tem a super e a hiper forma, onde ele muda drasticamente sua aparência e ganha uma habilidade nova. E observação, tem alguns sprites de ambas as formas do Sonic que ficam com o cabelo e o olho do Sonic base, o que é meio engraçado. O Knuckles ele não muda muito em ambas as transformações, onde só o pelo dele fica mais claro e ele não ganha nenhuma habilidade única. O Tails é um caso curioso. Ele tem, mas ao mesmo tempo não tem a hiperforma, pois para ele se transformar ele precisa das Super Esmeraldas, e não as comuns, que são as do Caos. Só que quando você pega a 7 Super, o jogo diz que ele pode virar a forma Super, se sendo que era para ele virar Hyper também. Não sei por que eles tomaram essa escolha, eu pesquisei e não achei nada. Sobre a aparência do Tails, ele fica igual ao Knuckles, só muda um pouco a cor. Só que ele ganha um poder extra. Quando ele se transforma, ele ganha esses passarinhos que ficam voando na tela e acertando os inimigos que estão no alcance, o que é bem roubado. Um motivo engraçado e um pouco triste também é que a hiperforma é exclusiva desse jogo. Nunca mais apareceu em outro jogo da franquia, o que deixou várias pessoas tristes. E eu também. Eu gosto dessa forma. Fim das curiosidades. Já que eu estava transformado, eu corri em direção ao boss, para aproveitar minha invencibilidade. Então, por conta disso, foi bem tranquilo. Eu só fiquei parado basicamente, e deixei ele me atingir. Depois disso, eu já vou avançando pelo ato 2, que é uma caverna de cristal bem bonita por sinal. E o que muda aqui é que tem essas TVs com o rosto do Eggman, e quando quebra ela, você perde todos os seus anéis. Também tem essas partes que dá pra fazer um parkour, e basicamente é isso de diferencial. Subindo um escadão, o Knuckles estava preparado e joga uma pedra em cima do Sonic, fazendo com que ele volte todo o caminho que ele teve que passar arduamente. E quando você cai, se inicia a luta contra o chefe, onde é necessário correr e evitar esses mísseis e obstáculos caindo. Depois é só descer a cachoeira de lava com cuidado até onde o Eggman tá. E basicamente esse desafio tem dois caminhos. O difícil, onde você joga normal e toma cuidado para não pisar na lava e nessa bola de espinho. E o modo fácil, onde é só pegar o Flame Shield e ficar de boa, só evitando a bola. Pois como eu já disse,
você não toma dano de fogo com esse escudo, o que torna essa parte muito mais fácil. Quando a gente ganha, o Sonic entra em um túnel secreto, onde ele vai parar em Hidden Palace, onde só tem um ato. E andando e pegando anéis, eu acabo trombando com o Knuckles. E ele dá um soco que faz eu perder todos os anéis, onde se inicia a sua luta. Suas habilidades na hora do combate são uma sequência de soco, um spin dash e uma planada. Ataca ele na hora que ele estiver parado e é isso. Olha o jeito que ele cai. Quando o Knuckles é nocauteado, uma explosão é escutada na sala ao lado, e ele vai investigar o que estava acontecendo. E era o Eggman roubando a Esmeralda Mestre do templo bizarro que a gente era teleportado. Ou seja, tá tudo interligado. Vendo o que o Robotnik estava fazendo, o Knuckles fica puto e manda ele parar com isso, pois o Knuckles era o protetor da Esmeralda Mestra, e foi enganado pelo Homem-Ovo. O Knuckles consegue agarrar a Esmeralda, só que toma um choque e cai no chão de novo. E o Robotnik conseguiu o que queria. Mesmo cansado, o Knuckles tenta recuperar aquilo que ele jurou proteger. Então Sonic, Tails e o Knuckles vão em um teleportador e são jogados no Santuário do Céu. E ao fundo dá para ver a Death Egg sendo erguida novamente. Vendo que não daria conta, o Equidna abriu o caminho para Sonic e Tails e confiou neles para recuperar o artefato, se iniciando o ato, que ao ver e jogar é bastante bonito. Tudo em ruínas, mostrando que existia um povo aqui, tornando o mundo de Sonic mais rico em conteúdo e lore. Subindo cada vez mais, a gente chega em um lugar, e que nesse lugar aparece ele. Mecha Sonic. E sua batalha é muito legal, onde faz referência a Sonic 1, sendo referenciada a primeira luta contra o Eggman. Quando a gente ganha, um outro teleportador aparece e eu entro. Indo mais pra cima, a gente tromba com o Mecha Sonic de novo, onde agora ele usa esses ovos como forma de confundir a gente, tacando clones e tal. Nada demais e bem tranquilo. Novamente, pego mais um portal e avanço pela fase. Acho outro novamente. E depois de usar, o Mecha Sonic aparece e destrói ele, se iniciando a última batalha contra o mesmo. Esse chefão é muito bom, tá no meu top 3 batalhas contra bosses. Ele ser um clone do Sonic e usar as habilidades dele são muito bom. Seu design também é muito bonito, ele impõe medo e respeito. Quando você vê ele e o enfrenta, realmente dá um medo. Ele usa um Speed Dash, quica em formato de bola e usa um rasante, impulsionado pelas rodas que ele tem no pé. E eu vou deixar a luta rodando porque ela é muito divertida. Dando o último golpe, Mecha Sonic cai no chão. E como consequência da nossa luta, o cenário cai, e Sonic sobe rapidamente o pilar que estava desmoronando. E chegando ao topo, ele pula em direção a Death Egg, caminhando assim para a reta final. E esses atos são maneiros. Elas cumprem o papel de serem as últimas fases, tendo desafios e obstáculos difíceis, e que todo cuidado é pouco.
O design também é lindo. Dá pra sentir que realmente você tá dentro de uma nave tecnológica e que pode te matar a qualquer momento. Aqui também temos esses chãos que dá choque, esses impulsores de velocidade e essa coisa. E essas pontes que ligam e desligam. Pra tornar a fase mais fácil, tenta achar um Thunder Shield, já que ela atrai anéis pra você. Porque tu vai tomar muito dano e morrer muito. E isso eu te garanto. O mini-boss é essa parede com um olho. E ele tem duas fases. A primeira, ele usa essas bolas em você, que novidade. Só que essas bolas atiram espinhos em você. A segunda é ele saindo da parede e agora ele voa. E tem duas plataformas rodeando ele. E os seus ataques é um raio laser e as próprias plataformas, que tem espinhos embaixo delas. E como luta, é bem tranquila. Não vi nada de especial nela ou de diferente. Decepcionou um pouco. Depois do combate, a gente vai pro andar superior. E se inicia o segundo ato. Onde o maior diferencial é que às vezes você anda no teto, porque a gravidade é invertida. E o mais bizarro é que, como cargas d'água o Sonic tá respirando no espaço, sendo que não tem oxigênio no espaço. Aqui tu respira de boa, né? Mas na água tu precisa de bolinha de ar, né? Finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. O esperto se faz de bobo para ver até onde o burro se faz de inteligente. Quando eu tava jogando, eu morri algumas vezes. Então eu tava tomando o máximo de cuidado para não morrer. Só que isso aconteceu. Eu perdi as minhas vidas e agora vou ter que passar pelo primeiro ato de novo. E enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, eu ainda não zerei, porque eu já tava agilizando algumas coisas. Então eu vou jogá-las a partir de agora. Cara, na moral, eu refiz o ato 1 e 2 agora. E eu tô puto pra caralho. Porque eu morri. E morri muito. E sabe aquele papo de usar a transformação em um momento épico? Esquece! O jogo tava tão injusto que eu fiquei puto e me transformei no Hyper e tentei finalizar o mais rápido possível. Chegou no ponto que eu usei até com o boss da segunda fase, porque tava impossível. E sabe tudo que eu disse sobre a Flying Battery? Não leva a sério, porque essa parte final é pior que ela. Me deu até saudade de jogar aquela fase. Olha o nível que chegou. Aí depois que você derrota esse boss, você sai correndo atrás do Eggman. Só que eu perdi de novo, porque eu não sabia que tinha que continuar andando. Eu achava que ia tocar uma cutscene. O jogo queria que eu prevesse que era pra eu continuar andando. Só que depois desse vacilo, eu prestei atenção e comecei a jogar de boa. Esse boss até que é tranquilo essa parte. É só acertar os dedos e evitar os dedos. É, só isso. Só que na segunda, ele começa a correr e destruir o cenário. E ele usa esse lança-chamas, que é tranquilo desviar. Mas ele usa a Esmeralda Mestre também. E eu não sabia o que era pra fazer. E eu morri e perdi minhas vidas. Tanto que eu tive que usar a porcaria de um tutorial pra descobrir o que era pra fazer. E eu fiquei tão puto, e eu fiquei tão sem paciência, que eu falei, foda-se, eu vou usar emulador. Depois de passar dessa segunda parte, tem uma terceira, que é o Eggman saindo correndo, ou flutuando, tanto faz, com a Esmeralda Mestre. E a gente corre atrás dele e fica batendo nele. Só que aí, quando você bate e pega a Esmeralda, caso você tiver a Hyper Forma, se inicia a batalha secreta contra o chefão. Que agora vai ser no ar e você transformado na forma Hyper. Que de novo é outra fase insuportável. Puta que pariu, que fase chata. Eu usei Save State de novo, porque tava injusto e impossível, velho. Impossível. O que você tem que fazer aqui é pegar os anéis e derrotar o boss. Pegar os anéis pra você não morrer, no caso. E quando você chegar perto do boss, você tem que tomar cuidado, porque ele fica usando esses tirinhos e esses mísseis. E você tem que fazer esses mísseis acertar a cabeça dele. Só que é difícil. Então eu tentei e morri várias vezes. Aí quando eu finalmente consigo, ele explode. Só que ele não morre, ele ainda tá vivo. E meu contador ainda continua descendo. A cutscene tá lá tocando e o contador continua descendo. Aí você vai e passa por outra parte que você tem que pegar os anéis e tem que chegar o mais perto dele possível pra derrotar ele.
Até eu conseguir ganhar foi difícil, mas muito difícil. Até com o save state foi difícil, eu passei mais de 20 minutos nessa parte. Espera, até com o save state você demorou tanto? Mas você é muito noob. Você me chamou de quê? Mas depois de respirar, comer um chocolatinho e com muita paciência e calma, eu dou o golpe final no Eggman e destruo ele. E recupero a Esmeralda Mestre. Fazendo com que assim Sonic 3 e Knuckles acabe. E cara, por mais que o final tenha sido muito estressante, eu gostei de jogar de novo. Eu não me lembrava de algumas coisas e quando eu joguei foi muito legal. Eu me diverti bastante e provavelmente eu jogaria de novo, mas não por agora. E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa review. A parte final pode ter ficado muito rushada ou estranha, me perdoem, mas é o que eu tava sentindo na hora. E tomara que vocês não tenham estranhado o 3D meio esquisitinho. É que eu tô treinando animação 3D e também eu queria fazer algo diferente na review e não só analisar o jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhem e se inscreva. Eu sou o Makani e encontro vocês na próxima review. Mano, juro. Oxi.